Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje é sexta-feira, 2 de abril. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, que foi em uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 2 de abril. Hoje é a mensagem de número 91 deste ano. Todos os dias nós estamos com uma mensagem sobre Deus. Essa semana nós estamos falando sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. E hoje, na sexta-feira, nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Se você perdeu alguma mensagem durante esta semana e quer rever, talvez, você já viu, mas queria rever, você se inscreve lá no canal do YouTube, Valberto Dantas. Este ano nós já fizemos 91 mensagens. Faz 91 dias que o ano começou e todos os dias nós estamos aqui trazendo uma mensagem. E se você quiser ver alguma mensagem do início do ano passado, eu tenho esse canal lá no YouTube desde 30 de maio de 2020. Então, no ano passado foram 200 mensagens. Esse ano nós estamos na mensagem número 91. E hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Começamos no domingo, quando Jesus entrou. Segundo dia, quando Jesus purificou o templo. A cada dia nós vamos relatando o que Jesus fez nos últimos dias aqui na Terra, antes da sua morte e ressurreição. E hoje, para Jesus ser crucificado, foi preciso Judas traí-lo, foi preciso Judas entregar Jesus por 30 moedas de prata. Esse foi o preço que Judas cobrou para entregar Jesus. E quando Jesus foi entregue por Judas, ali no jardim do Getsêmani, era quase meia-noite, 11 horas mais ou menos da noite, e Judas entregando Jesus, Jesus ainda chamou ele de amigo. Amigo, para que tu viestes? Judas deu um beijo e entregou Jesus aos soldados. Os soldados levaram Jesus para o sinédrio para ser julgado injustamente. Esse julgamento de Jesus foi totalmente ilegal. Não tinha provas. Jesus não teve direito a um advogado. As testemunhas eram tudo falsas. Não tinha nenhuma testemunha a favor porque não foi aceito. Jesus não teve direito a se defender. Não teve tempo de se apresentar, porque na hora em que foi feito a voz de prisão, Jesus não sabia de que estava sendo acusado. Não tinha mandato de prisão. Foi totalmente ilegal essa prisão de Jesus. E mais ilegal foi o julgamento. Ninguém pode ser julgado à noite. E Jesus foi julgado de madrugada. Você imaginou? Uma pessoa ser julgada de madrugada, com testemunhas arranjadas para só acusar Jesus. O julgamento começou ali na casa de Caifás. O julgamento dentro de uma casa era para ser no sinédrio. Não houve uma delação. Ou seja, alguém não estava entregando Jesus ou falando algo sobre Jesus para diminuir uma pena. Não. Judas simplesmente entregou Jesus. Judas vendeu Jesus. A sentença saiu logo de manhã. Passaram a madrugada julgando, condenando, criticando. E de manhã logo cedo já saiu a sentença. Nenhuma pena poderia ser aplicada ali. Nem pena de morte, muito menos de crucificação.
E foi essa sentença que colocaram para Jesus. Não teve uma denúncia oficial. Ninguém escreveu para o rei, para Herodes, dizendo, olha, está aqui uma denúncia por escrito. Não tinha nada por escrito. Foi de boca mesmo. E Jesus foi agredido durante o interrogatório. O julgamento foi parcial. O povo que estava ali foram parcial. Foram conivente com o que o rei queria. Eles foram coniventes. Eles, não, quer julgar, quer condenar Jesus, então vamos. Não teve um processo judicialmente aberto. Simplesmente acusaram e foram julgar Jesus. Quem tem direito de julgar é Jesus. Jesus não era para ser julgado. Tem pessoas que julgam o outro, né? Julgam o outro sem direito de defesa. Ninguém neste mundo tem direito de julgar outro sem direito de defesa. Ninguém pode julgar ninguém. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, pegaram uma mulher em adultério. Mas ele não julgou aquela mulher. Ele só fez uma pergunta às pessoas. Nenhum de vocês aí tem pecado, não? Jesus tinha autoridade para julgar. O homem não tem autoridade para julgar. Tem homens que se acham no direito ou no poder de julgar uns aos outros, sem estar num tribunal. Temos que ter cuidado quando for julgar ou botar alguém para julgar os outros. Nós não podemos, não temos esse direito de julgar ninguém. A gente vê o exemplo de Jesus, foi julgado injustamente. Vamos ter cuidado quando a gente for julgar, quando a gente for criticar, quando a gente for falar de alguém. Temos que ter cuidado, porque quando nós não temos provas do que nós estamos acusando, nós temos que ter muito cuidado. A mão de Deus pesa na mão de quem julga. Ninguém tem direito de julgar. E a gente está vendo aí que Jesus foi julgado injustamente durante a madrugada, sem direito a advogado, julgado injustamente, um julgamento falso, um julgamento de mentira, uma trapaça, um julgamento que não tem lógica. Jesus ser julgado, jamais, isso não existe. Mas aconteceu, estava escrito na Bíblia que ele um dia ia morrer e ressuscitar, para a gente crer nessa ressurreição. Da meia-noite, quando Jesus começou a ser julgado, foi entregue a Anás, depois passaram para Caifás, depois levou para Pilatos, Pilatos levou para Herodes, e ficaram jogando Jesus para lá e para cá, e Jesus calado. Jesus só ouvindo lá as acusações, julgamentos errados. Temos que ter cuidado para não julgar as pessoas. Isso é sério. Não vamos cometer o erro que cometeram no passado com Jesus, de julgar injustamente. Primeiro, que nós não temos direito de julgar. Segundo, não se julga sem provas. Terceiro, não se julga para condenar. E as pessoas às vezes fazem isso, né? Julga, condena e dá a sentença. Foi isso que fizeram com Jesus. Julgaram, condenaram e deram a sentença. Uma sentença que não existe. Não existe a sentença de pena de morte. E a sentença saiu no mesmo dia. No mesmo dia, de madrugada, fizeram o julgamento e de 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, já estava lá a sentença para matar Jesus. De 8 horas, quando Pilatos já estava com a sentença de Jesus, sabe o que ele fez? Mandou dar chicotadas em Jesus. Com que direito? O que foi que Jesus fez para levar chicotadas? E na ponta do chicote tinha umas pontas de ferro. Quando o chicote batia no corpo, era para puxar o chicote para sair rasgando o corpo de Jesus. E Jesus calado, não deu uma palavra, não disse um ai, ficou calado. Jesus apanhou, Jesus foi humilhado, foi julgado injustamente, condenado, sem ter feito nada. E de 9 horas da manhã, depois de ele ter levado muitas chicotadas, Pilatos mandou colocar
uma coroa de espinhos para cravar na cabeça e na testa de Jesus, colocar com força para descer e rasgar a testa dele. Depois arrancaram as suas vestes e deram um manto vermelho para se misturar com o sangue que Jesus já tinha derramado muito de tanta chicotada que ele tinha levado. Depois essa coroa de espinho na cabeça, na testa. Depois começaram a cuspir no rosto de Jesus. Começaram a bater com a vara na cabeça de Jesus. Era muita humilhação. Uma pessoa que não fez nada de mal para ninguém. Jesus nunca falou mal de ninguém. Jesus nunca, ele só pregava o amor. Ele pregava, ele ensinava, ele curava as enfermidades do povo. Que mal Jesus fez para sofrer tanto? Apanhar, carregar sua própria cruz pelas ruas ali da cidade. E o povo escarnecendo, zombando, criticando e dizendo: se solte, você não é o rei dos reis. E Jesus calado, sempre calado. E Pilatos, além de julgar Jesus, botar o povo para julgar, ainda diz assim: vou lavar minhas mãos. Bota o povo para julgar e ainda diz que vou lavar minhas mãos. Que hipocrisia! Botar as pessoas para julgar e depois dizer que estou lavando as minhas mãos. É vocês que estão querendo isso. E Pilatos estava tirando a culpa dele, dizendo que foi o povo que quis. Mas ele incentivou o povo a condenar e crucificar Jesus. Ele incentivou o povo a isso. Quanta hipocrisia, desumano. De 11 horas Jesus começa no meio do caminho, caindo, porque estava pesado. Estava pesado ali, os nossos pecados ali na cruz. E Jesus carregando, poupando a minha e a sua vida. Por causa de hipócritas, pessoas desumanas. Algumas pessoas que aplaudiram Jesus lá no início, talvez algumas dessas pessoas estavam batendo. Porque é assim às vezes. Pessoas batem palma e depois dá as pancadas. A gente tem que bater palma para Jesus, não é para o homem não. Porque o homem é mau. O homem precisa buscar mais a Deus, o amor de Deus e a paz que Deus pode dar a mim e a você. E fazer coisas que desagradam a Deus, isso é sério. Porque esses homens estavam escarnecendo Jesus, estavam humilhando, criticando, só porque Pilatos queria. E Pilatos ainda bota para o pessoal decidir: vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? Para ver a reação do povo. O povo já estava incendiado com isso, porque queriam crucificar agora Jesus. E Pilatos agora estava lavando as mãos, dizendo que não tinha culpa pelo julgamento de um homem que não fez nada demais. Meio-dia, mandaram colocar uma placa lá na cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Uma crítica. Jesus de Nazaré, o rei dos reis. E Jesus sempre calado ali. E quando Jesus começaram a levantar Jesus ali na cruz para ficar lá em cima, aí Jesus começou a falar. Primeira coisa que Jesus diz lá na cruz, ele olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é tão bom que ali na cruz foi humilhado e pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas que bateram nele, que julgaram ele e que colocaram na cruz. Mas Pilatos teve culpa nisso, tem o dedo de Pilatos ali. Incentivou o povo a condenar Jesus e depois foi lavar as mãos. Primeira coisa que Jesus diz ali é pedindo a Deus que perdoe aquele povo que não sabe o que faz. Tem gente que às vezes não sabe o que faz, né? Tem gente que às vezes é cego, mas tem gente que se faz de cego. Segunda coisa que Jesus fala, ele diz:
para um dos ladrões que estão ali do lado dele. Pregaram Jesus ao lado de dois ladrões, dois malfeitores. Olha aí o que foi que fizeram com Jesus. Colocado entre dois malfeitores. Dois malfeitores. Um diz assim: se você é filho de Deus, salve a você e salve a nós. Ainda ficou debochando. Mas o outro, já arrependido, um já estava arrependido e disse assim: Pai, Jesus, se lembre de mim quando estiver lá no paraíso. Se lembre de mim, Jesus. Reconheceu que ali era Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Terceira coisa, Jesus olha para aquelas pessoas que estão lá embaixo, vê a mãe dele e vê João, o discípulo amado. E ele olha para a mulher e diz: mãe, aí está seu filho. E olha para João e diz: filho, aí está sua mãe. Ou seja, cuide um do outro, cuide um do outro. É cuidar, não é criticar, não é julgar, não é rejeitar, é cuide um do outro. É isso que o povo está precisando, de um cuidar do outro. Quarta coisa que Jesus diz, ali já no momento mesmo de muito sofrimento, de dor, parecia que ele não aguentava mais, e ele diz, lá em aramaico ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Parecia que Jesus achava que estava desamparado, mas não estava não. Porque parece que tem momentos em nossa vida que parece que nós pensamos assim, né? Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Mas Deus nunca vai nos abandonar. Mas a quarta frase que Jesus diz é essa: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É como se ele tivesse com aquele sentimento, sabe, que foi abandonado, mas nunca Deus vai nos abandonar. Quinta frase, Jesus diz: eu tenho sede. Colocaram foi vinagre para Jesus morrer, molharam a esponja, colocaram vinagre e botaram lá nos lábios dele, para ver se ele bebia. Tenho sede. E eu pergunto, será que nós não temos mais sede da palavra de Deus? Precisamos ter mais sede, mais vontade de beber desta água, que nunca mais vamos ter sede. Quando a gente bebe da palavra de Deus, nós não vamos ter sede. Sexta frase, que ele viu que realmente já estava chegando no final, ele diz: está consumado. E a sétima e última frase, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a sétima e última palavra que Jesus disse. Lá na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sofreu muito para pagar o meu e o seu pecado. Jesus morreu na cruz, derramou todo o seu sangue por amor a nós. E ali, um soldado colocou uma lança aqui do lado de Jesus para sair do outro lado, para confirmar que ele estava morto. E não tinha mais sangue, saiu água. Então a gente vai ver que Jesus derramou todo o seu sangue para pagar o meu e o seu pecado, para nos resgatar, para que nós possamos acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita, porque estava escrito que Jesus ia ressuscitar depois de tanto sofrimento. E ali, depois que Jesus morre, tiram o corpo dele e foram levar para a sepultura, para fazer o sepultamento. Isso já às 5, 6 horas da noite, já terminando o dia, já entrando para a noite, Jesus morreu. Mas aí nós vamos ver o que aconteceu no domingo, no terceiro dia,
que foi que aconteceu. Mas nós sabemos que hoje, na sexta-feira, quando Jesus morreu, a ficha de Judas caiu. Judas teve remorso. A consciência pesou. A consciência pesou em trair Jesus. Não tem coisa pior do que uma consciência pesada. A consciência de Judas pesou e muito. E não teve perdão, porque ele simplesmente saiu para se enforcar. Aí é que não tem perdão, né? Então nós sabemos que quando alguém nega ou quando alguém trai, pode bater no coração algo de angústia, né? Pedro negou Jesus, dizendo que não andava com ele. Eu imagino o quanto Pedro não chorou, enquanto Pedro não pensou com a sua consciência pesada. Mas a consciência maior e mais pesada foi a de Judas. A consciência de Judas pesou muito porque ele traiu Jesus Cristo e deixou que o povo julgasse ele. Deixou o povo julgar Jesus. Judas ajudou, Herodes incentivou e o povo foi ingrato. Julgaram, condenaram e mataram Jesus. Mas nós vamos ver o que aconteceu no terceiro dia, domingo. Nós vamos ver o que aconteceu. Amanhã é sábado, nós vamos ter uma mensagem pequena. Que neste sábado ninguém ia lá no túmulo, né? Mas nós vamos falar um pouquinho amanhã, sábado, fazer um resumo de tudo o que aconteceu. E no domingo, se Deus quiser, depois de amanhã, nós estaremos aqui falando sobre algo extraordinário. A ressurreição de Jesus Cristo, que hoje vive no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir. Deus te ama. Deus me ama. E Deus morreu por amor a mim e a você. Foi isso que Jesus Cristo fez. Morreu porque Deus permitiu Ele morrer no meu e no seu lugar. Deus te abençoe.